Gravando. Bom dia. Irá começar mais uma aula de história. Ah, você acha que é assim a aula? É nada! Bora lá! Nazismo e fascismo, tá? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, enfim, né? Bora, comecei a gravar só agora. Maravilha, mas ainda bem que estamos no começo. Bem, qual que é o contexto, então, desses regimes totalitários? Fala, Júlia Compiani. Júlia? Você levantou a mão? Ou foi engano? Júlia? Foi sem querer. Ah, maravilha. Então, beleza. Qual que é o contexto, então, para que pudesse surgir esses regimes totalitários na Alemanha e na Itália? Bem, você teve uma humilhação, né? É consequência da Primeira Guerra Mundial. Você tem que estar em mente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tá? Ai, professor, eu esqueci. Relaxa, eu explico para você aqui. O contexto é a humilhação que a Alemanha e a Itália sofreram. As duas saíram humilhadas da guerra. Mas você que lembra, você pode dizer assim, mas professor, mas a Itália não ficou do lado da galera que ganhou? A Itália tinha uma aliança com a Alemanha e a Itália falou, opa, não vou respeitar essa nossa aliança porque você é a Alemanha, né? A Alemanha fez guerra contra a Inglaterra. E a Itália falou, a Alemanha te protege de todo mundo menos da Inglaterra. Lembram disso? Se você não lembra, tá aprendendo agora, lindo e linda. Segue. Então, humilhação imposta a ambos os países por causa da Primeira Guerra Mundial. Qual foi a humilhação que a Alemanha sofreu? Se você for pensar a humilhação alemã aí está relacionada ao Tratado de Versalhes. Fala, João, ou foi sem querer também? Você levantou a mão. João? Foi sem querer? João? Foi, né? Tá bom, ok. Segue o jogo então. Primeira Guerra Mundial, você tem o Tratado de Versalhes, que vai humilhar a Alemanha. Um tratado assim que foi humilhante. A Alemanha perde território, tem que pagar uma indenização de bilhões de dólares, que ela só terminou de pagar essa indenização lá em 2010, se eu não me engano, 2006 ou 2010. Eu falei isso na sala de aula para vocês. Eu sei que foi em alguma Copa, ou foi na Copa de 2006 ou na Copa de 2010 que a Alemanha terminou de pagar. Enfim, tá? Essa indenização da Primeira Guerra Mundial. Ela foi proibida de ter marinha, toda a marinha alemã foi para a Inglaterra. Ela teve como limite do seu exército 100 mil homens só, 100 mil soldados, e toda a fronteira com a França não poderia ter nenhum tipo de base alemã, nenhuma base militar. Então a fronteira alemã, a fronteira alemã com a França estava totalmente desprotegida. Porque por causa do Tratado de Versalhes, ele acabava impondo esse tipo de humilhação, né? Para uma Europa que viveu e está vivendo também o nacionalismo. Então isso é um sentimento assim que pega muito no alemão desse período. E a Itália? A Itália que não lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e na teoria ela seria uma vencedora. Por que também ela foi humilhada? Porque as promessas feitas aos italianos não foram cumpridas, né? As promessas de terra, principalmente no continente africano, tá? Não foram cumpridas. Então, a Itália, obviamente, sofre economicamente com a Primeira Guerra Mundial, claro. Se os derrotados e os vencedores sofreram com isso, tá? E para piorar, a Itália não teve as terras prometidas, que talvez poderia dar algum tipo de melhoria para os italianos. Não receberam essas terras, tudo bem? Então eles também se sentiram humilhados. E aí, esse sentimento de humilhação, esse sentimento de rebaixamento, faz com que novamente consiga se manter na Europa esse sentimento nacionalista, com uma ideia do revanche, uma ideia de revanche, um sentimento revanchista. Por quê? Porque a minha nação ela foi humilhada, a minha nação foi tratada de maneira injusta. Então o revanchismo ele vai estar atrelado ao nacionalismo, certo? Beleza? Essas humilhações vão dar motivos a tanto alemães e italianos a falar: nós precisamos recuperar a integridade do alemão, a integridade do italiano. Precisamos colocar o nosso país, a nossa nação, onde ela merece estar. Nós precisamos colocar o nosso povo de cabeça erguida. Perceba?
como nesse discurso, revanche e nação, né? Revanche e nacionalismo, tudo bem? Beleza? Para piorar tudo isso, né? A Europa sai da Primeira Guerra Mundial, começa a se recuperar, só que o que... Matheus, acho que só travou para você, viu? Porque eu acho que mais ninguém falou. Aí é a sua internet, tá? Mas já volta, tá bom? Para piorar a situação da Europa, o que acontece no final dos anos 20, nós vimos aí no módulo anterior, a crise de 29. A crise de 29 faz com que essa recuperação que a Europa estava vivendo, novamente ela cai em trevas, vamos dizer assim, né? Ela cai novamente na pobreza, ela cai novamente na miséria. E numa miséria maior ainda. Porque assim, pensa, você acaba de sair de uma guerra, você está se recuperando, se recuperando, se recuperando e você sofre de novo. Mais uma vez você cai no chão. E acho que é uma queda maior, você vai para o subsolo, né? Após a crise de 29. Beleza? E aí gera uma crise econômica social, tem uma crise econômica social, beleza? E aí, como eu falei para você, uma expansão do socialismo. Porque aí você já tem uma competição entre propostas de sistema. Você tem o sistema capitalista e o sistema socialista, e com os seus dois representantes, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos no outro. E aí você fala, bem, e agora? Você tem um embate entre duas propostas econômicas, duas propostas, em que, após a crise de 29, é uma crise do capitalismo. É uma crise do sistema capitalismo. Mostrou a fragilidade desse sistema. Então, as pessoas começam a pensar, pô, o capitalismo tem a sua fraqueza. Mas olha o que aconteceu com a União Soviética. Ela não sofreu com a crise de 29. Então, o socialismo é a resposta. Começa a se acreditar nisso e começa a crescer, então, partidos socialistas. Para tentar evitar isso, o que a burguesia, que é a mãe do capitalismo, né, a mãe desse sistema comercial, desse sistema financeiro, sistema bancário, né, o banqueiro, ele é um burguês. O que acontece? Você tem o apoio da burguesia aos regimes nazifascistas. Tá? Para vocês terem ideia, se você conhece a Gucci, sabe a Gucci, aquela marca famosa, aquela marca muito, muito rica, fina. Então, ela que fez o uniforme das tropas fascistas, tá? Da Itália, do fascismo italiano, ela que fez o uniforme. E quem conhece a Hugo Boss, né? Hugo Boss, outra marca também, chiquíssima, riquíssima, né? Chiquérrima. Então, foram eles que fizeram o uniforme nazista do exército nazista. Então, aí você percebe, então, você tem duas marcas que representam muito o capital, né? O capitalismo, a venda, o produto, a ostentação, né? Apoiando esses dois regimes, tá? Esses dois partidos, o partido fascista na Itália e o partido nazista na Alemanha. Tudo bem? Beleza? Então tá aí. A burguesia, ela vai apoiar, vai grudar nesses dois partidos. Tudo bem? Beleza? Tá aí, então, esse é o contexto, tá? Para o surgimento, para o crescimento desses partidos, tanto na Itália quanto na Alemanha. Nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, aí eu vou trabalhar com detalhes como que o partido fascista chegou ao poder na Itália e como que o partido nazista chegou ao poder na Alemanha. Mas esse aqui é o contexto. Tudo bem? Beleza? Tenha isso em mente. Certo? Eu vou mudar de slide, gente. A Volkswagen também era, se eu não me engano, a Volkswagen ela vai surgir durante o nazismo como uma empresa estatal, eu acho. Vou averiguar isso sobre a Volkswagen. Deixa eu até anotar. Boa pergunta. Eu tinha resposta. Acabei esquecendo, tá? Eu trago para você na próxima aula. Até vou anotar aqui. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia é hoje. Abril, já passamos abril. Não, já passamos abril, professor. Estamos em maio, tá? Volkswagen. Vou ver quando que surgiu, beleza? Aí eu trago para você na próxima aula, João. Bem, tá aí o contexto, turminha. Vamos então para a característica de um governo totalitário, tudo bem? Bora lá. Quais são essas
características. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, sei lá, caso vocês, né, vejam aí na internet e assim por diante. No livro que eu li nessa quarentena sobre o totalitarismo, o totalitarismo ele é uma ideologia e que não foi colocada em prática 100%. Né? Algumas características do totalitarismo não foram colocadas e assim, algumas terríveis. A Alemanha, no final da guerra, ela conseguiu colocar por inteiro a lógica de extermínio, né, que o totalitarismo ele provoca. A ideologia totalitarista ela acredita nessa questão do extermínio, do terror. Tá? O auge do totalitarismo na Alemanha, que é o mais famoso, só vai ocorrer durante o final da Segunda Guerra Mundial, entre 43 e 45. Tá? Em 45 você tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Beleza? Antes disso, a Alemanha, o partido nazista, ele está cumprindo de pouco em pouco essa ideologia totalitária. Tudo bem? Beleza? Porque às vezes você vê a informação de judeus apoiando o partido nazista. Verdade. Sim, apoiaram. Porque a proposta de perseguição aos judeus, de extermínio aos judeus, só vai ser colocada a partir de um determinado tempo. Antes disso, era só tipo, fala que não gosta de judeu, mas não é bem assim, tal, enfim. E aí depois os judeus começaram a ser perseguidos, tá? Então, o partido nazista, ele foi crescendo no seu terror, crescendo no seu extermínio com o passar do tempo. Ele não deu logo a cara, né? Não mostrou 100% o que ele é no começo. Tudo bem? Beleza? Só para ficar claro para você. Voltando então, quais são as características do totalitarismo? A principal frase, né, desse regime. Totalitarismo. Nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Nada deve existir acima do Estado, fora do Estado ou contra o Estado. Certo? Essa é a lógica. O Estado ele é soberano. Perceba, não é mais o povo. Né? A ideia de Estado-povo é quebrada. É o Estado. O Estado é soberano. Nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Certo? Essa é a grande frase que, quando eu pegar os emblemas do fascismo e do nazismo, vai ficar muito claro isso para vocês. Tudo bem? E o totalitarismo, ele vai inverter a lógica iluminista, as ideias liberais, tá? Fala, João. João? Levantou a mão. Ai, tá rimando. Ai, eu tô poeta hoje. Foi sem querer, né? Tudo bem. Ok, segue o jogo. Então, o totalitarismo ele inverte a lógica liberal, que é a lógica do iluminismo. Lembra do século XVIII? Liberdade, igualdade, fraternidade. Vimos muito isso na sala de vídeo durante a Revolução Francesa, certo? Bem, por que inverte a lógica do liberalismo jurídico, econômico e político? Quando eu falo que inverte a lógica, ele vai ser oposição a isso. O que é o liberalismo jurídico? Ora, todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito eu só vou ser condenado quando tiver provas. O direito aquele do habeas corpus. Né? Enquanto eu não tiver evidências para que eu possa prender alguém, eu não posso prendê-la. Ela vai ser julgada, averiguada. Boa, João! A diferença entre ditadura e totalitarismo. Segura. Tem diferenças e são grandes aqui. E aí já eu mostro. Eu acho que quando eu tratar sobre nazismo, não sei se na aula de hoje eu trato sobre isso, mas tem uma hora que eu trato, tá? É diferente. Ditadura. Totalitarismo é uma coisa acima de ditadura, cara. Muito acima. Muito acima. Tudo bem? Beleza? Ótima pergunta. E eu tenho a resposta. Então inverte a lógica iluminista. Então você não tem liberdade jurídica, você não tem direito à defesa. Se o Estado te considerar culpado, você vai para a cadeia sem necessitar de provas. Tá? O liberalismo jurídico ele defende que todo mundo tenha defesas, certo? No totalitarismo você não tem defesa. Se você é culpado mesmo não tendo provas. Tudo bem? Liberalismo econômico, bem, no totalitarismo acredita que o Estado deve intervir na economia, o Estado ele tem que ser o grande comandante da economia e sem nenhum tipo de
de interferência de dinheiro privado. É o Estado que comanda, tudo bem? E, finalmente, o liberalismo político, tá? Você tem o fim do liberalismo político. Então, você tem o fim da democracia, você tem o fim de partidos políticos. Existe somente um partido. Tá? E esse partido que representa o Estado. E se você não pertencer a esse partido, se você quiser ficar acima, fora ou contra esse partido, significa você estar contra o Estado. Portanto, você tem que ser exterminado, você tem que ser excluído. Ou você aceita isso, ou você será excluído. Você será exterminado. Beleza? Então, acabou os direitos políticos. Acabou aquela lógica, fazer greve, manifestações contra o governo. Não, no totalitarismo não existe isso. Tá? Beleza? Assim você fala, pô, professor, parece uma ditadura, né? Em relação à questão jurídica e à questão política. Na questão econômica, gente, nem toda ditadura tem o Estado na economia. Vou dar exemplo no Chile. Tá? O Chile viveu uma ditadura e o governo chileno acreditou na privatização, o Estado não deve intervir na economia. Tudo bem? Beleza? Mas aí no âmbito jurídico e político você tem essa semelhança com as ditaduras. Tá? As pessoas não têm direito à defesa e você não tem democracia na política, no âmbito político. Tudo bem? Tá claro? Beleza? Você tem o culto ao líder. Portanto, você vai ter uma padronização do Estado. As pessoas querem se assemelhar ao líder. As pessoas querem ser o líder. É diferente, por exemplo, vou falar do Brasil, tudo bem? Quando a gente falar de ditadura. É diferente da ditadura militar brasileira. Na ditadura militar, você teve 5 generais. Você não teve uma padronização do Estado brasileiro na figura daqueles generais. O totalitarismo, e João, já vou responder a sua pergunta, o totalitarismo, ele acaba entrando na mente, parece que uma lavagem cerebral, mas meio que é mesmo. Ela mexe com o sentimento das pessoas. Ele entra na casa das pessoas, no âmbito privado e de todas as pessoas. A ditadura, ela persegue inimigos. A ditadura, ela persegue aqueles que são contra ela. O totalitarismo persegue quem é a favor. Ele persegue todos. Ele prende todos. Até aquele que não tem nenhum tipo de prova que ele foi contra o governo, ele vai ser preso, vai ser torturado, porque eu quero espalhar o terror para toda a sociedade. O totalitarismo, ele é muito mais do que a ditadura. Mas assim, muito mais, cara. Ele persegue todos. Mas eu sempre apoiei o Hitler, sempre apoiei o nazismo. Não, você vai morrer. A gente vai te prender, vamos te matar. Por quê? Pelo bem do partido. Numa ditadura, você tem determinados grupos que você vai perseguir. O nazismo, ele foi de ditadura para totalitarismo, tudo bem? E aí eu vou mostrar para você, quando eu chegar em nazismo, essa transição. Beleza? Mas o totalitarismo é isso, tá? Ele invade o seu psique. De todos. Todo mundo sente o governo. Todo mundo sente perseguido, todo mundo sente vigiado no totalitarismo. Numa ditadura, se você não for um grupo de oposição, se você é um grupo que não faz muita diferença assim, na política, beleza, segue. A pessoa ela nem sente que está numa ditadura. Beleza? Totalitarismo não. Total. Pega o todo. O negócio é plus ditadura. Foi claro, João? Se você entendeu a diferença aí de totalitarismo e ditadura, manda lá no chat um sim, manda um joinha, ou sei lá, não sei. Manda entendi. Beleza? Certo? Continuando então. Você tem esse culto ao líder, então você tem essa padronização de todo Estado. Tudo bem? Seguindo, outra característica, o nacionalismo, a nação, a mais alta forma de sociedade. Beleza? Tem a nação. A minha nação é a mais alta forma de sociedade. Nós estamos no topo do mundo. Nós vamos liderar o mundo. Tá? Nós vamos levar o mundo a um outro tipo de patamar, a um lugar melhor. Devemos dominar, conquistar o mundo. Parece uma coisa muito tipo... mas
O nazismo ele tinha o objetivo de conquistar o mundo para elevar o nível da sociedade. E, obviamente, conquistar o mundo é a raça ariana. Lembrem-se disso. Tá? Acho que até coloquei aqui em algum momento. 10 minutos. Seguindo. Outra coisa fundamental, outra característica do totalitarismo é o romantismo. É o enaltecer o passado. Isso é muito interessante, que o romantismo aqui, enaltecer o passado, é fundamental. Porque aí eu pergunto para você, o que o alemão ele podia se orgulhar naquele momento de tanta humilhação? O que o italiano ele podia se orgulhar? Ora, qual que vai ser a característica do totalitarismo? Enaltecer o passado. A nossa glória não está no nosso presente, está no nosso passado. E aí, para que a gente possa ter um futuro de glórias, temos que nos inspirar no passado. Esse presente não nos representa. Então, o Mussolini vai chegar para os italianos e falar: corre nas tuas veias, italiano. Nas suas veias, o sangue romano, o sangue do Império Romano. O Hitler vai chegar para essa população: corre nas suas veias o sangue do grande Império Germânico, do grande Sacro Império Romano Germânico. Certo? Então, é enaltecer esse passado. Por que eu tenho que enaltecer o passado? Porque o presente é desgostoso, o presente é de fracasso, o presente é de miséria. Então, para poder tocar no sentimento das pessoas, para tocar no coração das pessoas, eu preciso fazer com que elas lembrem qual é o seu passado, quais são os seus ancestrais. Então, resgatar esse orgulho de ser italiano através do Império Romano e o orgulho de ser alemão através do Sacro Império Romano Germânico. Beleza? É um regime antidemocrático. É um governo que vai disseminar o terror, por isso você tem aí essa polícia secreta. Eu quero ter o controle de toda a sociedade. Toda a sociedade, de cada casa. Todo mundo se sente vigiado. Todo mundo, todos. Não só quem é contra o regime, mas quem é a favor do regime também. E esse é o plus do totalitarismo em relação à ditadura. Né? Como eu já expliquei. Beleza? Você vai ter as polícias secretas, as polícias do próprio partido. Os partidos vão ter uma ala militarizada. Tanto o partido fascista quanto o partido nazista. E por último, a criação de inimigos. Era fundamental eu criar inimigos, tá? Justificativa para a permanência do regime, tá? E o rádio aqui vai ser fundamental. O rádio, as pessoas vão ouvir a voz do seu líder. O rádio ele vai ser uma tecnologia para propagar a ideologia do regime e para propagar a presença do seu líder. É fantástico, por exemplo, eu estou aqui e você aí na sua casa a alguns quilômetros de distância. Mas que tivesse alguém na Europa agora, tivesse alguém no Japão, ia estar ouvindo a minha voz, pelo menos, se a gente for pensar no rádio. Né? Porque né, na época você não tinha esse tipo de tecnologia, né? Você está me vendo. Mas você ouvia a voz do seu líder, ouvia a emoção do seu líder, a entonação de voz. Né? E era fundamental o regime ficar criando inimigos. O totalitarismo ele faz isso. Eu preciso criar inimigos. Essa é a ideologia. O primeiro inimigo criado, o judeu. E era fundamental essa lógica do medo. Você ter sempre medo. Porque como eu falei, como eu coloco ali no final, e é uma questão meio filosófica, até não sei, mas o medo é como uma forma de união e separação. Quando você tem medo, você vive um sentimento de medo, você não confia em ninguém que está ao seu redor. Você não confia em ninguém que está ao seu lado. Você está em medo. Separação. Mas por que união? Porque o governo faz você acreditar em uma pessoa só, no seu líder. O líder está certo. Eu não confio em ninguém à minha volta. Só quem é que eu confio só? No líder. O totalitarismo ele fragmenta famílias, ele divide famílias. O totalitarismo ele consegue te convencer a você denunciar sua mãe, o seu pai, seu irmão, sua irmã, caso eles tenham algum tipo de atitude que não agradaria o partido. Isso é totalitarismo. Ele quebra os laços familiares. Ditadura não faz isso. Totalitarismo, você faz, não, pelo bem do partido, eu vou denunciar minha mãe. Porque ela não está respeitando o nosso líder.
Você começa a ter medo da sua mãe. Você rompe todos os seus laços familiares em prol do seu líder, em prol do Estado. E se for necessário você morrer, beleza, morrerei. Muito louco isso, né? Muito doido, mas isso é totalitarismo. Isso é totalitarismo. Essa é a ideologia totalitarista, que na Alemanha só nos últimos 2 anos de governo foi possível colocar isso. Tá claro, gente? Separação, qual que é a minha união? No líder. Eu rompo todos os meus laços sociais, não confio em ninguém. Terror, sentimento de terror. Quem é o único quem vai ser meu salvador? O líder. Esse é o plus. Isso é totalitarismo. Ditadura você não tem isso. Certo? Beleza, turma? Tranquilo? Eu vou passar o slide para o último slide só, tá? Tirem print, eu tenho mais 4 minutos para falar com vocês, tá? Posso passar de slide? Ou espero até 3 minutos? Eu preciso do joinha de vocês agora. Posso passar de slide? Vocês estão? Pode. A Maria falou que pode. Né? Enzo, Maria Eduarda falou joinha. Preciso de mais joinhas. Cadê? Olha, quanto Fernando, Matheus, todo mundo. Ai, todo mundo. Joinha. Senti amado. Beleza, turma? Tranquilo? Maravilha. Para finalizar, né, tem aí, em 2016 começou a ter esse debate sobre... Os nazistas tinham religião? Não, não tinham. Não tinham. A Bíblia, qualquer tipo de religião foi proibida na Alemanha nazista. Tá? Foi proibido na Alemanha nazista. Ótima pergunta também, João. Nossa, caraca, você tá inspirado hoje. Não, João, olha, coração para você, seu lindo. Você ajudou a aula. Você deixou a aula muito mais da hora. Parabéns. Muito legal com suas perguntas. Não tinham religião. A religião é o quê? É o partido, é o líder. Entendeu? Ele é o escolhido por Deus, quase isso. Manja? Não pode ter nenhum outro tipo de ideologia senão a ideologia do líder, a ideologia do partido. Não existe. Na ditadura você tem religião. Mais um plus aí. Totalitarismo e ditadura. Bora lá. Então, em 2016, começou a rolar falando que nazismo era de esquerda. Uma coisa assim, nazismo é de esquerda, nazismo é de esquerda. Então, aqui eu vou explicar para você que o nazismo ele é de direita. Tá? O nazismo é um totalitarismo de direita. Então, só teve totalitarismo de direita? Não. Se você voltar lá no início da aula, o Stalin é um tipo de totalitarismo também. Não estava gravando essa parte, né, quando eu expliquei para vocês. Eu comecei a gravar depois. Então, quando não estava gravando, agora está gravando, tem o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda. O Stalin, na União Soviética, é o totalitarismo de esquerda. Mas por que a gente dá protagonismo ao nazismo? Porque o nazismo e o fascismo estão na Europa e o nazismo, né, o Hitler, provocou a Segunda Guerra Mundial. Então ele tem um protagonismo maior por causa disso, tá bom? É isso, tá bom? Mas os dois são terríveis, os dois são asquerosos, Stalin, Hitler e Mussolini, enfim, tudo bem? Beleza? Mas a gente dá foco ao nazismo por causa disso, porque foi o grande protagonista da Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá, quais são as diferenças entre o nazismo de direita e o nazismo de esquerda, tá? Nazismo é de direita. Qual é a diferença da direita e da esquerda aí no caso, tá? A esquerda acredita numa sociedade baseada na luta de classes, certo? Enquanto que a direita, o nazismo, né, a questão... Gente, nazismo não é só direita, tá bom? Você tem direita que não... tô falando nazismo, o que é o nazismo, tá? Ela aceita a sociedade baseada na raça, tá? O nazismo, tudo bem? A esquerda acredita em uma luta de classes. A esquerda acredita em um fim da propriedade privada, o totalitarismo de esquerda. Enquanto que o totalitarismo de direita manteve a propriedade. Garantiu a propriedade privada. O totalitarismo de esquerda, não. Totalitarismo de esquerda, lutar contra a burguesia.
A direita tem apoio da burguesia. Esquerda, possui como objetivo final o fim do Estado e das classes sociais. Direita, possui como objetivo final a permanência do Estado e a sociedade hierarquizada em raças soberanas.